Então vamos lá para mais uma palestra. O professor Rodolfo Rezende vai falar agora do tema de engenharia de software. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Rodolfo Rezende, eu sou professor aqui no DCC já há muitos anos. Eu tenho até vergonha de falar quantos anos. E eu tenho apresentado essa palestra aqui já também há muitos anos, desde a primeira escola. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui o meu objetivo sobre essa apresentação. Eu passo várias mensagens. Então, a minha agenda, na verdade, e é complicado para mim fazer essa apresentação depois da apresentação da Mirella, porque eu sei que vocês vão pegar uma folha e ficar anotando a quantidade de erros que eu tenho. Já começar que não tem o número do slide para vocês fazerem qualquer pergunta. Eu fiquei extremamente constrangido em cima. Eu falei, nossa senhora, parece que ela viu minha apresentação, porque eu passei para ela. Fabrício passou para você, não passou? E eu falei, não, parece que ela viu minha apresentação. Vocês me desculpem. Voltem ano que vem e eu vou melhorar, vocês vão ver. A minha agenda, então, é discutir com vocês um pouco o termo engenharia de software, falar um pouco sobre a questão da formação em computação, falar um pouco também, essa é bem rápido, os professores do DCC que estão mais próximos da questão da engenharia de software, e eu gostaria de fazer uma espécie de catequese que funciona para qualquer pessoa, qualquer área, quer dizer, eu vou estar falando de engenharia de software, mas qualquer área que você goste, processamento de imagem, robótica, etc., uma das coisas que você pode fazer para se aproximar dessa área é olhar os principais eventos em termos de conferência daquela área. E eu vou exemplificar aqui para vocês com uma conferência da área de engenharia de software, que é a International Conference on Software Engineering, ICSE, da CM do IEEE, e talvez fazer vocês imaginarem. Isso aí me possibilita tocar em vários assuntos de engenharia de software. Vocês vão ver os assuntos que eu vou tocar aqui. Um deles, por exemplo, eu vou tocar num assunto sobre software livre e software aberto. Né? Nem todo mundo tem a percepção da diferença entre software livre e software aberto. Eu tinha um outro hábito também, que era pegar uma pessoa só da palestra e ficar na audiência e ficar olhando para aquela pessoa, mas agora, seguindo as orientações da professora Mirella, nesta apresentação de hoje eu já vou começar a olhar várias pessoas e eu não vou concentrar minhas perguntas numa pessoa só, não. Porque normalmente eu concentrava as minhas perguntas numa só pessoa da audiência. Como é que você chama? Hein? Gregório. Gregório está aqui. Gregório, qual que é a diferença de software livre e software aberto? Então, assim, olha, você não pode dizer que você não aprendeu nada aqui hoje, tá? Nós vamos conversar sobre isso. Opa, aconteceu um desastre. Eu não sei. Tá dando certo agora? Nós vamos conversar, inclusive, sobre isso. Ou seja, eu vou falar de engenharia de software com a perspectiva de uma das principais conferências da área de engenharia de software, né? Mas eu não quero deixar de iniciar essa palestra dizendo para vocês um dos pontos principais, que eu acho que é a mensagem principal que deve ser falada aqui, sobre a questão seguinte. O Brasil é entre 5 ou 10 dos países mais importantes do mundo em termos econômicos, em particular em termos da questão de software. Então, o nosso consumo de software, nós somos um dos grandes consumidores de software no mundo. Né? O Mark Anderson, que é um sujeito relacionado com o Netscape, etc., hoje em dia ele é um grande empreendedor, inovador, etc., ele fala que o software está engolindo o mundo, né? Teve aí uma conferência aí que teve um outro rapaz que falou, né, também bastante famoso, ele falou que todas as indústrias vão se tornar indústrias via software. Então o software está engolindo o mundo. E nós temos um problema seríssimo, gente. Apesar da gente ser entre 5 a 10 dos países mais importantes do mundo do setor de produtos e serviços, software, nós não usamos isso para alavancar nossa posição no desenvolvimento de software. Nós somos o 18º, 20º, 30º, 40º, 50º produtor de software no mundo. Isso é muito triste, não?
Quer dizer, eu acho que o papel, eu não sei dizer para vocês se esse papel que o Brasil está assumindo no mundo como produtor de commodities, se esse papel... nós somos um dos primeiros produtores do mundo de soja, um dos primeiros produtores do mundo de proteína animal. Nós também nós exportamos minério de ferro já há muitos anos a um preço baixíssimo. A tonelada de minério de ferro já chegou a ficar a 160, 180 dólares, hoje em dia está a menos de 50 dólares. Então, assim, eu não sei se esse papel é um papel adequado, tá, gente? Eu não tenho certeza. Mas, certamente, eu tenho uma certeza muito grande que a gente tinha que ter uma posição melhor com relação ao espectro dos países desenvolvedores de software. É isso que vocês estão vendo aqui. Eu sei que não dá para ler... Cadê a Mirella? Ela já saiu, né? Eu sei que não dá para ler, mas o meu objetivo aqui é mostrar para vocês o seguinte. Isso aqui é um relatório, esse aqui é aquele órgão da ONU que cuida de United Nations Conference on Trade and Development. Ele cuida de olhar a questão de comércio. E em 2012, eles soltaram um dos volumes que eles soltam todos os anos, sobre como é que está a questão de comércio, etc. E esse de 2012 foi na área de exportação de software, produção de software, desenvolvimento de software. Vocês não conseguem ler, não, mas eu conto para vocês. Esse primeiro lugar aqui é Irlanda. Mas está aqui, ó. É só vocês olharem na internet, quem estiver interessado, coloca no Google, UNCTAD, Information Economy Report 2012. É muito mais interessante do que, né, conseguir entender tudo isso que está aqui. Esse fato da Irlanda ser um grande exportador de software tem a ver com um acidente que o livro desse professor aqui explica. Ó. Valuing Intellectual Capital, Multinationals and Tax Havens. Esse professor Guy Wiederhold, ele mostra que lá nos Estados Unidos está acontecendo um fenômeno de passar para outros países, produção de software, etc. Então vocês estão vendo ali Irlanda em primeiro, Índia em segundo, isso é muito resultado do jeito que a indústria... Mas tem 20 países aí e não tem Brasil ali não, tá, gente? Então, essa é a questão de exportação de software. Isso é só para reforçar o ponto que eu estou querendo falar com vocês, que é o seguinte. Nós somos o 5º ou 10º mercado de software e serviços do mundo. Ou seja, nós somos um dos grandes mercados de software do mundo. Mas o nosso desenvolvimento de software é completamente desacoplado dessa realidade. Então, eu acredito, né, que a engenharia de software, um dos pontos principais é o seguinte, é o apelo que a engenharia de software tem nesse cenário todo aí. Ô Gregório, ficou claro ou não? Então, assim, a primeira mensagem que eu estou passando aqui é a importância da engenharia de software, né? E que o Brasil está numa posição extremamente ruim, gente. O Brasil é um país muito estranho. Muito estranho. Né? Eu poderia também sair explorando aqui algumas das coisas estranhas do Brasil, mas eu vou contar só uma para vocês. Não vou ficar explorando isso, não. Há muitos anos atrás, o Brasil optou por fazer uma reserva de mercado, né, nos anos 80, etc. Ele apostou totalmente errado na questão de reserva de mercado e tudo mais, e nós não apostamos do lado certo. Nessa época, também aconteceu um fenômeno estranhíssimo, que foi a ditadura militar fechou todos os cursos de engenharia eletrônica do país, num contexto onde ele estava fazendo aposta justamente na questão da eletrônica. É um negócio assim assustador, né? Quando eu conto isso para vários alunos em várias turmas, etc., as pessoas não acreditam nisso. Não, é fato. Loucuras do Brasil. Os cursos de engenharia eletrônica foram fechados nos anos 70 e 80. O que você acha disso, Gregório? Muito esquisito, não? Vamos sair desse ambiente esquisito e ir para outros. Vamos. Então eu vou falar um pouco aqui sobre engenharia de software, as formações e depois essa tal perspectiva que vai me permitir falar bastante coisa de engenharia de software. Esse termo engenharia de software, ele pode ser nome de formação, ele pode ser nome de área de pesquisa em computação, ele pode ser o nome de uma disciplina, né, de uma dessas formações aí, uma disciplina de 60 horas ou 2 disciplinas, né, cada uma de 120 horas. Ele pode ser o nome de uma área de ocupação, então ele tem muitos significados. Eu vou
investir mais na questão da área de pesquisa em computação, que é a engenharia de software. Em termos das formações, estão aqui algumas delas, né, e tá cada vez mais ampliando. Antigamente não existia, nem há cerca de 10 anos atrás, não existiam, 10, 15 anos atrás, não existia um curso, uma graduação de engenharia de software. Hoje em dia nós já temos dezenas delas. Mas está ali, ciência da computação. Esse aí também é outro viés que eu poderia explorar a apresentação de engenharia de software, né? Porque essa questão dessas formações aí leva a algumas direções interessantes aqui. Eu gostaria de... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso sem fazer muita bobagem aqui. Deixa eu ver aqui eu tenho uma figura aqui que ela é interessante, chama Formações em Computação. Não sei se eu consigo mostrar essa figura aqui. A Mirella falou alguma coisa sobre interromper a apresentação, ir para outro ambiente, depois voltar. Eu acho que isso deve ser ruim, isso não deve ser bom. Eu vou perguntar para ela depois, eu acho que isso deve ser condenável, mas eu não resisto em fazer uma parte aqui. E não queria isso não. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, eu não sei se vocês conhecem esse tipo aqui de figura. Eu sei que não dá para ler, tá, gente? Aqui é só uma observação incidental. A Mirella falou sobre essa questão ou não? É assim, você está fazendo sua apresentação e aí você incide com um tema na apresentação e depois você retorna para a apresentação. Tudo bom, Luciano? Isso aqui que vocês estão vendo, isso aqui é só simplesmente colocando dois eixos na questão da formação em computação. Você coloca um eixo aqui, por exemplo, onde você tem a questão de estar mais focado no hardware e estar mais focado no software. Você põe nesse outro eixo aqui, estar mais focado na teoria, estar mais focado nas aplicações de negócios, passando pelo desenvolvimento. E aí você tem esses formatos aí. E aí a questão incidental aqui, que eu não resisto mostrar para vocês, que a engenharia de software, essa coisa aqui, onde ela tem... Vocês vejam que a área que eu gosto, ela tem uma simetria, olha, tem uma beleza inerente a ela. Olha como é que a área de sistema de informação é uma área assim meio torta. Tem muita gente de sistema de informação, aí quantos tem, sabe? Eu gosto de uma área assim mais simétrica, vocês estão vendo? Então a ideia que tem aqui é o seguinte, por que tem essa simetria? Eu queria só comentar rapidamente com vocês. A área de sistema de informação, ela está mais voltada para a questão, ela não fica muito próxima do hardware, por isso que ela está lá para cima, e ela fica mais próxima. Então, essa questão de ser nesse formato ou outro, é só você mudar as dimensões, os eixos, etc. Você consegue fazer maldade com a engenharia de software e ficar a sistema de informação todo bem montadinho. Mas é essa aí que tem lá na ACM, Association for Computing Machinery, que é o principal organismo na área de computação no mundo inteiro. Eu vou estar falando muito aqui de Estados Unidos, gente, não significa que eu sou deslumbrado com os Estados Unidos, não. Eu preciso fazer também uma outra parte aqui, que é a questão seguinte. Brasil é um país periférico, quer vocês gostem ou não. E os Estados Unidos é um país central. Então, muito do que é ditado ao mundo, e não é só a gente não, né, aos 200 países do mundo, acontece esse fenômeno. Os Estados Unidos é central e os outros países são periféricos. Né? A ACM, Association for Computing Machinery, quem produziu esse tipo de formatação que vocês estão vendo aí, ela tem essa característica. Vamos ver se eu consigo voltar aqui para a minha apresentação sem maiores grandes problemas. Visualizar, modo tela cheia. Consegui. Ufa. Então nós temos aí essas formações aí. E existem também as definições do que é engenharia de software. Esse é um tipo de slide que a Mirella também condenaria, porque tem frases completas. Mas eu nem fico falando sobre isso, eu coloco isso aqui e só falo com você. Olha, gente, eu sei que existem várias definições de engenharia de software, mas eu gostaria de comentar para vocês o que é a minha visão de engenharia de software. A minha visão de engenharia de software, simplificando, é o seguinte, como encarar a questão do desenvolvimento de software de uma maneira, né,
com vistas à tradição da engenharia. E aí surgem essas frases todas aqui que podem surgir. Esse assunto aqui é bem rápido, né? E como eu falei com vocês, ele é bem objetivo. Falar um pouco também dos professores mais diretamente ligados à área de engenharia de software aqui no departamento. E nós temos o professor Clarindo, que mexe não só com a área de engenharia de software, mas muito também com a área de usabilidade, interação homem-computador. O professor Eduardo Figueiredo, que, tal como eu, mexe quase que exclusivamente com a área de engenharia de software. O professor Marco Túlio, que mexe não só com engenharia de software, mas também com linguagem de programação. E a professora Raquel Prates, que mexe mais voltada, ela não mexe muito com engenharia de software, mas também mexe um pouco, mas ela é mais voltada para a interação homem-computador. Nós temos também vários laboratórios, já teve as visitas aos laboratórios, não já? O LabSoft, o laboratório Gestos, né, ou Interação Homem-Computador, e o Sinergia. Vocês fizeram alguma visita ao Sinergia? O Sinergia é um grande laboratório que tem aqui no DCC, está muito ligado ao professor Clarindo, e que mexe com o desenvolvimento de software em larga escala. Bom, então, deixa eu agora justificar para vocês por que eu escolhi pegar a principal conferência de engenharia de software que existe no mundo, que é a International Conference on Software Engineering, e tentar dar uma contextualizada aqui. É o seguinte, a menos da revolução que está acontecendo do software estar engolindo o mundo, conforme o Mark Anderson diz, hoje em dia nós temos vários blogs, nós temos vários podcasts, vídeos, etc., mas ainda não se alterou a configuração onde o conhecimento tipicamente é feito da seguinte maneira. As pessoas começam a bolar coisas, imaginar coisas, inventar coisas, desenhar coisas, etc., apresentam nas conferências, então, em geral, as conferências é o que há de mais novo. Essas coisas são compiladas e, eventualmente, essas coisas vão para periódicos. Então, normalmente, é lógico que existem exceções, tá, gente? Mas, normalmente, os periódicos vão ter compilações de trabalhos que já foram apresentados em conferências. E, eventualmente, tudo isso é compilado em livros. Então, o meu foco em conferência aqui foi para mostrar para vocês que vocês podem ficar no topo da crista da onda do conhecimento, né, se vocês tomarem cuidado. Quem é egresso de graduação, né, computação, etc., provavelmente estudou num desses dois livros, ou o Ian Somerville ou o Roger Pressman, que são os dois livros mais usados. Só de curiosidade, quem já fez engenharia de software, disciplinas de engenharia de software? Só isso, gente? Muito pouco. Quem não fez a disciplina de engenharia de software? Olha só, eu tive um erro aqui de estimativa, tá, gente? Porque eu estava imaginando que a maioria já tinha feito a disciplina de engenharia de software. Mas, vamos dizer assim, mas o objetivo da apresentação continua. É apresentar para vocês uma certa área que pode ser conhecida através de conferências, que é a parte mais bacana de tudo. É ali onde o conhecimento... E, na verdade, eu sei que muitos de vocês não vão ter a felicidade ou a infelicidade de conhecer conferências e tudo, mas fica aqui a mensagem para vocês de como é esse mundo, mais ou menos. A mensagem, né? Bom, então o conhecimento atrás de livros é válido, etc., mas em geral ele é um conhecimento, gente, já passou por todo esse ciclo que vocês estão vendo aqui. Isso sem desprezar o fato de que as coisas estão mudando, tá, gente? Pode ser que daqui a 2, 3 anos, 10 anos, não exista nem mais essa estrutura do jeito que a gente conhece, porque o software está mudando tudo. Mas por agora existe. Bom, então tem os livros, então eu espero ter conseguido convencer vocês que vale a pena olhar para as conferências. É lá onde o conhecimento está nascendo, brotando, etc. Então nós vamos ver alguns temas aqui da engenharia de software com essa visão aqui. Essa conferência já tem 42 edições, né? E ano passado foi a primeira vez que ela veio para a América Latina, foi em Buenos Aires. E são 8 dias de atividades, mas na verdade a conferência de engenharia de software é só quarta, quinta e sexta. Ela começa num sábado, vai até um outro domingo, mas ela na verdade é de quarta, quinta e sexta. Agora, o interessante dessa conferência aqui é que eles fizeram pela primeira vez uma espécie de mescla com periódicos. Deixa eu voltar aqui e mostrar para vocês. Vejam, tipicamente
as coisas emergem nas conferências, vão para periódicos, e depois vão para os livros, e assim por diante, etc. Nessa conferência aí, né, uma conferência já renomada, etc., eles fizeram o que é chamado Journal First, que além dos 68 artigos da conferência, né, que foram apresentados na conferência, eles apresentaram mais 28 artigos de periódicos, com certas condições, etc., mas não deixa de ser interessante. Então, é completamente não usual isso aí, uma conferência onde também foram apresentados artigos de periódicos, né? Eu vou apresentar aqui alguns nomes para vocês de áreas da conferência e eu queria só ressalvar o seguinte: se eu fosse apresentar, uma outra opção que eu tenho de apresentar engenharia de software, então é apresentar engenharia de software pelos currículos, porque engenharia de software é uma formação da ordem de 3.000 horas, 4.000 horas, e eu poderia apresentar as áreas de conhecimento. Na área de sessões e trilhas de uma conferência, você tem vários nomes, mas esses nomes não têm tanta responsabilidade quanto tem os nomes da área de currículo. Na área de currículo você tem, por exemplo, sei lá, assim, tem que decidir, olha, nós vamos ter uma área no currículo de engenharia de software chamado algoritmos, nós vamos ter uma área no currículo de engenharia de software chamado teste de software, nós vamos ter uma área no currículo de engenharia de software chamada arquitetura de software e assim por diante. Na área de conferência, você pode dar os nomes. Inclusive, em 2011, essa conferência não foi em Buenos Aires, né, igual foi em 2017, ela foi lá no Havaí, e os nomes das trilhas de conferência das áreas de engenharia de software foram os mais engraçados possível. Luau do teste, né, a onda da análise, e por aí iam os nomes desse tipo, assim, bem com um apelo de praia e havaiano. Então, na área de currículos existe uma responsabilidade muito grande com os nomes. Aqui nem tanto. Eu também, graças a Deus que a Mirella não está aí, gente. A minha ideia aqui é só mostrar para vocês... Ops, desculpa, era para mim fazer o pointer. Mostrar para vocês o seguinte. Então, olha, a conferência vai de um sábado até um domingo, mas os dias da... Ups! Sou tão rápido. Mas os dias da... Eu vou tentar apertar esse pointer aqui. Eu não sei se é meu dedo mesmo. Esse aqui, ó, é o primeiro dia da conferência. Né? E eu quero comparar, inclusive, com essa experiência de vocês. Essa aqui é a primeira experiência de vocês. Quem de vocês aí é a primeira experiência assim, de uma escola, conferência, etc.? Alguns, né? Quem de vocês já esteve numa conferência? Não, eu estava esperando mais ou menos isso mesmo. Essa aí não me surpreendeu, não. O que vocês estão vendo aqui, então, é no primeiro dia da palestra, que é o centro que eles chamam de trilha de pesquisa da engenharia de software. E aí o pessoal chega lá às 8h30, e aí o que vocês estão vendo aqui, ó, é o chamado palestra principal, ou keynote. Que aqui, no caso, aqui, eu acho que foi o professor Nível, não foi? Acho que aqui teve uma palestra principal e acho que foi o professor Nível. Eu acho que eu não estou errado, não. É isso. E lá na ICSE, vocês imaginem o tipo de responsabilidade. A principal conferência de engenharia de software do mundo. Quem que nós vamos chamar? E aí que você tem uma tradição de normalmente colocar gente fora da academia, das universidades. Não é proibido, não, mas normalmente. Então, por exemplo, em 2015, foi lá na Itália, eles chamaram um sujeito que era o engenheiro de software principal da Ferrari. Então, assim, não é nada assim, vamos dizer assim, o cara não tem que ser aquele prêmio Nobel de engenharia de software, prêmio Nobel de computação para estar lá, não. Então, normalmente eles querem passar algum tipo de mensagem. Isso vocês não estão conseguindo ler ali, não. Então, eu vou ler para vocês. Essa abertura aqui, o keynote de abertura, é um tal de Mike Milinkovic, que eu tenho aqui um slide para ele. A Mirella ia gostar dessa parte, hein? Uma ideia, eu vou tentar gastar só um minuto aqui. Deixa eu ver como é que eu estou no tempo aqui. Eu não tenho a numeração, ó, não tenho aquela... Deixa eu apressar aqui minha apresentação. Então, o Milinkovic, ele é diretor executivo da Fundação Eclipse,
Quem aqui usa Eclipse? Um número grande de pessoas. Quem detesta o Eclipse? Um número grande de pessoas. Eu tive um aluno que eu dou já, gente, há 15 anos, sei lá, disciplina de engenharia de software aqui do curso de ciência da computação. Eu tive um aluno que ele não me cumprimentava porque eu falei sobre Eclipse numa aula. Gente, eu falar sobre Eclipse não significa que eu gosto, não. Tá? Embora eu não vou me omitir. Eu acho interessante. Respeito quem não gosta. O Michael Milinkovic, ele é diretor executivo da Fundação Eclipse. Foi fazer a palestra e o tema da palestra dele, Gregório, agora é aquilo que eu te prometi, é a questão do chamado software aberto. Tá? Esse pessoal do tipo Richard Stallman, da Open Software Foundation, eles militam pelo chamado software livre. E vários alunos às vezes me perguntam, professor, mas qual que é a diferença entre o software aberto e o software livre? A melhor explicação que eu conheço várias vertentes. A melhor explicação que eu conheço é o seguinte: esse tipo de coisa que vocês estão vendo aqui na principal conferência de engenharia de software, eles estão apoiando, que é uma opção de negócio. Existe uma opção de negócio que é o seguinte: o software vai estar disponível para as pessoas verem como é que ele funciona, como é que é o código-fonte, etc., distribuir, etc. Inclusive, ele discutiu os vários níveis de abertura que existe do código. Né? Porque, às vezes, eu, como empresa, eu posso te entregar o código, Gregório, mas você não pode comercializar nem fazer nada, você pode ver. Você não pode redistribuir, você não pode alterar e assim por diante. Então, ele discutiu muito isso aqui como opção, o Eclipse e a Fundação Eclipse, né, e vários parceiros apoiam o chamado software aberto. O software livre, que é uma posição do Richard Stallman e outros colegas, né, do Richard Stallman, é mais um movimento social. Ele tem a ver com o seguinte: eu tenho que ter liberdade de pegar qualquer software, isso tem a ver com liberdade social, isso tem a ver com ativismo social. Eu tenho que ter liberdade de pegar esse software aqui, igual você pode fazer com Linux. Tem que ter liberdade de pegar esse software aqui, mexer nele, recompilar, redistribuir, fazer o que eu quero. Então, a diferença, tá, Gregório? Se alguém me perguntar assim, colocar uma faca no meu peito e perguntar, Rodolfo, qual que é a diferença entre os dois? Porque não é simples falar sobre essas diferenças. A melhor abordagem que eu considero o software livre é uma opção de negócio. Eu tenho minha empresa, eu vou fazer meu software livre ou não vou. O software... O software aberto é uma opção de negócio. O software livre é uma opção de ativismo social. Né? Então, é mais complicada, etc. E aí, às vezes, logo em seguida, algum aluno às vezes me pergunta, e você é a favor do software? Gente, eu vou e volto nessa questão aí. O que é diferente, por exemplo, na questão mais democrática, etc., eu não tenho vergonha de falar que eu sou um centro liberal. Né? Eu não sou de esquerda, eu acho o comunismo uma aberração. Eu não sou de direita, né? Eu acho o fascismo, essas ditaduras de direita uma aberração também. Eu sou uma espécie completamente ameaçada o tempo todo, que é o centro liberal. Né? E como centro liberal, eu fico imaginando como é complicado a defesa do software livre. Agora, o software aberto é um negócio assim, tranquilo. Acho que todos nós deveríamos defender essa causa, eu acho. Né? Mas eu sei que tem muitas pessoas que não têm essa... Quem é contra o software aberto? Não tem ninguém. Ou não tem coragem de falar, né? Opa, tem um... Você acha que tem umas áreas que justificam? Não, ótimo, não. Bom que você tenha coragem de falar isso tudo, eu acho que isso é importante. Isso é importante. Tá? Tem gente que não tem coragem de falar que justifica, que vale a pena e tudo mais. Então vocês vejam o tema que foi lá na abertura. Vamos voltar aqui, ó. O tema que foi na abertura
todo mundo, gente, presente lá, né, da ordem de centenas de pessoas, todo mundo aqui. Agora, lá nessa conferência tem um problema que vocês não têm aqui. Olha só, logo em seguida a essa palestra sobre como é que é a colaboração no Eclipse, etc. Eles tiveram um lanche, tudo aqui, ó, de 10h30 a 11 horas, e em seguida, olha o que eles tiveram que fazer. Cada pessoa que está lá tem que decidir se não vai para lugar nenhum, vai ficar fazendo hora, ou se ele vai para uma de 7 salas. Porque são 7 atividades aqui, ó. Isso não teve aqui, né? Isso não tem aqui. A qualquer minuto aqui, hoje, por exemplo, vocês não têm nenhuma outra opção, tem que vir essa palestra aqui, gostem ou não. Aqui não, ó. Vocês poderiam escolher 7 atividades. Então, aqui a pessoa escolhe, depois é feito o almoço, depois escolhe uma de 7 atividades. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, eu estou com ênfase muito mais aqui, ó, gente, nessa parte aqui, que vocês vejam que o código de cor que a Mirella tanto falou, eu herdei, não foi minha escolha nem nada, eu simplesmente fiz um copy and paste. Isso aqui é a trilha principal de pesquisa. Porque essa coisa que vocês estão vendo aqui, ó, essas outras coisas aqui são outras atividades, ó. Essa aqui são vários outros, por exemplo, esse aqui é o Software Engineering, Education and Training. Então tem várias outras, tem umas 7 ou 8 outras atividades ao longo aqui. Agora, mesmo com relação à pesquisa, olhem aqui para vocês verem. Não tem jeito. Se você quer, aqui, por exemplo, eu consigo ler, tá? Vocês não conseguem, mas eu consigo. Aqui é Documentation, aqui, ó, é Program Analysis e aqui é Concurrency. Eu adoro essas 3 coisas. Eu não saberia o que fazer. Infelizmente, isso é um fato da vida. Prepare-se. Se vocês quiserem ir para essa área, né, acadêmica, onde uma das coisas que você faz é apresentar em conferências e frequentar as palestras dos colegas e tudo mais, você tem que saber fazer isso aqui, porque isso aqui é muito comum em várias conferências. São pouco comuns as conferências desse estilo que vocês tiveram aqui nessa escola, né? E aqui não é conferência, aqui é uma escola de verão. Então, alguma pergunta sobre isso, gente? Bom, mais à noite, olha que coisa interessante. Depois de todas essa extenuante tipo de escolha que vocês tiveram que fazer aqui, ó, mais à noite aqui, às 17h30 termina, alguém vai para o hotel, não vai, etc. E aí tem uma reunião lá que, em geral, só participam algumas pessoas mais interessadas em algumas atividades lá, e finalmente tem uma recepção, que é uma atividade, né, inicial aqui, ó. Se chegar lá às 8h30, viram um cara viram o Mike Milinkovic lá da Fundação Eclipse, etc. E aqui à noite, aqui às 19h30, tem essa recepção aqui. Essa recepção foi interessante, ela inclusive teve aula de tango. Alguém teve lá? Só de curiosidade, às vezes alguém foi. É porque foi no maio do ano passado, lá em Buenos Aires. Né? E o peso, apesar que até 2015 estava muito mais interessante, não estava tão ruim assim, né? Então tá aqui a palestra principal. Isso aqui na quinta-feira. Na quinta-feira é o mesmo tipo de coisa que eu estou falando com vocês, mas o interessante aqui, ó, que aqui já é uma palestra de um professor universitário da Rice University, que é o Moshe Vardi. E aqui em cima, às 19h30, teve o banquete, né? É uma atividade também muito comum das conferências. Esse banquete aqui teve até comida do Brasil. Eles fizeram uma espécie assim de ceviche peruano, comida brasileira, etc. e tudo mais. E tinha umas 7 ou 8 escolhas de diferentes comidas da América Latina e as aulas de tango. Então aqui de novo, mesmo tipo de estrutura aqui. E nessa quinta-feira, quem fez a palestra foi o Moshe Vardi, que é um professor da Universidade de Rice, e ele falou sobre Automated Reasoning Revolution, que é uma coisa bastante atual, o problema de usar toda essa questão de Deep Learning, essa Data-Centric Decisions, essas coisas todas. E na sexta-feira, a Pamela Zeev, que ela é do AT&T Labs, ela não é professora nem nada, falando sobre uma coisa que eu preciso ler sobre isso, que eu ainda não sei detalhes, mas que é usar engenharia de software no ensino de redes. Deve ter alguma abordagem interessante aí sobre isso.
Então, na sexta-feira, que foi quando a Pamela Zei falou sobre o uso, né, ela falou sobre o uso de engenharia de software para ensinar redes, etc. Só teve 2 sessões que vocês estão vendo aqui, ó, e terminou tudo, né, e aí teve alguns prêmios, etc. e tal, terminou a atividade, igual como daqui a pouco vocês vão terminar. Então, vocês vejam que é quarta, quinta e sexta, né, a conferência principal. Eu ia falar uns dados aqui a mais sobre, mas como a gente está com um tempo mais curto, esse aqui é um daqueles slides que eu não sei se a Mirella falou com você, onde você... Eu acho que não, porque a Mirella falou que cada slide 1 minuto, cada slide 1 minuto. Não, esse aqui para mim eu não sigo essa regra. Esse aqui é aquele slide que eu posso ficar 10 segundos ou eu posso ficar 2 horas. Então é um slide coringa e eu vou passar rápido sobre ele, mas eu queria só falar com vocês que existe uma briga nas conferências sobre o problema de quanto as conferências querem receber muitos artigos. É um negócio meio maluco, né, gente, o mundo acadêmico, mas tem tanta coisa maluca no mundo. Eles querem receber muitos artigos para poder rejeitar muitos. Porque a qualidade da conferência é muito medida pela taxa de aceitação. Né? Uma conferência que tem taxa de aceitação de 100%, você fala assim, não vou mandar para lá. Mas aceita qualquer coisa. Uma taxa de aceitação de 16% é uma aceitação razoável, etc. E aí eu comentaria alguma coisa com vocês, mas essa conferência tem um tantão de coisas diferentes. Eles estão experimentando muito com ela. Por exemplo, essa coisa de ter um chamado Program Board, que eu não vou comentar aqui com vocês, e ela tem... em geral, conferência, você manda o artigo para lá e eles aceitam ou não aceitam. Normalmente é assim. Essa conferência, não. Ela tem uma fase 1, rejeita alguma coisa, tem uma fase 2, chega até entrar em contato com os autores, entre uma fase e outra e tudo. E vocês vejam que normalmente a maior parte dos artigos são na sorte mesmo, gente. Porque olha só, na primeira fase aceitar 18, de mais de 400 artigos. Então assim, numa conferência, onde mais de 400 artigos são enviados, só tem 18 que são bons? Né? Aí depois, olhando certas coisas, aceitaram mais 7. Olha, mas na fase 3, que é a hora que eles precisam acertar se vão aceitar mais ou menos, etc., aceitaram 31. Esses aqui são os nomes, finalmente, que eu gostaria de comentar com vocês rapidamente. Não tem o mesmo tipo de responsabilidade, mas há vários anos, um dos temas, eu fico satisfeito de saber que o tema que eu gosto de dedicar muito do meu esforço de pesquisa, que é teste de software, quase sempre tem 2 sessões. A sessão de teste 1, a sessão de teste 2, que vocês estão vendo lá. E, além disso, tem um problema seguinte, às vezes você está fazendo teste relacionado com sistemas de recomendação, etc. Ele, às vezes, vem para cá, para essa trilha aqui. E, às vezes, você está fazendo teste e debug, às vezes vem para cá. Mas consegue colocar 2 sessões de teste lá e eu coloquei aqui os artigos de teste 1, que são esses artigos que vocês estão vendo aqui. Inclusive, um artigo ali que eu coloquei os autores, que é um pessoal lá do Nordeste, um artigo interessante. Esse ano, quando eu estiver dando essa palestra ano que vem, eu vou estar falando de um professor aqui do DCC também que conseguiu um artigo. Conseguir um artigo na ICSE é uma conquista importante, né? Essa Sabrina Souto, esse Marcelo Damorim, esse Rod, que eu não sei falar o nome dele, eles emplacaram um artigo. Esse artigo deles é sobre o problema de... É um artigo bastante interessante. Eles fizeram o problema de quando você está testando. Eu agora estou com medo, porque eu estava com a expectativa que eu nem precisaria falar o que é teste de software, mas como eu fui fazer aquela pergunta, né, de quantos já fizeram a disciplina, quantos já não fizeram, etc., eu vou levar em consideração que tem a possibilidade de algumas pessoas aqui não saberem o que é teste de software. O teste de software é quando você executa um programa, segundo Myers, é quando você executa um programa com o objetivo de encontrar na execução do programa algo que não seja o que foi determinado que ele devesse fazer. Então, grosso modo, usando, né, um outro palavreado, o teste é bem sucedido quando o programa entra em erro.
Né? Tem gente que não gosta dessa definição porque ela é meio destrutiva, negativista. Tem gente que usa outras palavras. Então, essa é uma área complicada porque até mesmo a terminologia desperta sentimentos complicados, né? de coisas positivas e coisas negativas. Eu já vi alguns lugares aí onde tem desenvolvimento de software, onde os testadores, né, as pessoas que fazem essa atividade, está todo mundo almoçando, etc. O testador senta, eles mudam de lugar. Os desenvolvedores. Não quero sentar com aqueles caras, não, são destruidores. Sim, senhor. Você está vendo? É uma área complicada, não é uma área simples, não, mas é uma área importantíssima, gente, porque qualquer que seja a visão que a gente tem, é o seguinte, nós não queremos que o teste tenha problema, que o software tenha problemas. Né? E uma das atividades do desenvolvimento de software mais importantes com relação a isso, ou das mais consideradas no mundo inteiro, é o teste de software. Esse pessoal aqui, eles estavam trabalhando na questão que tem sistemas, para você testar é muito complicado, porque você está cheio de opções. Você pode ficar ligando opções de configuração, você pode ficar... como se você o software é como se você tivesse várias chaves, por exemplo, via define em C. E você pode define A igual a verdadeiro, define B igual a falso, define C igual a verdadeiro, define D igual a falso. Quer dizer, você tem um número enorme de possibilidades, né, de sistemas configuráveis. E eles fizeram alguns pequenos sistemas, mas chegaram a pegar o GCC, o GNU Compiler, e descobriram vários erros, né, com essa técnica que eles têm de fazer teste de sistemas altamente configuráveis. Eles fizeram um teste em cima desse ambiente. Na seção 2 de teste, eles tinham, o que eu achei mais interessante aqui disso aqui, é a ideia do Code Defenders, Crowdsource Effective Tests and Subtle Mutants with a Mutation Test Game. Olhem que coisa interessante que essa técnica que foi inventada há alguns anos atrás de teste. Você tem o software, você tem os testes desse software. Uma das perguntas que você poderia se perguntar é o seguinte: será que esses testes são razoáveis? Né? Porque você pode fazer um teste que só... Você tem uma calculadora, você pode fazer um teste. Entra um na calculadora, entra dois, soma e vê se te dá 3. Poxa, um teste para a calculadora é muito pouco, não é não? É. Muito pouco. Como é que você chama mesmo? Hein? William. Ô, William, quantos testes tem que ter para a calculadora para você poder falar que ela está certa? Não tem fórmula, não tem. O teste, você pode ficar testando até o infinito e além. Não tem, é uma questão econômica. Você pode ficar testando até o infinito. Então não tem fórmula que te fala que você tem que ter 100 ou 200 ou 300. Mas um cara inventou um negócio bastante interessante, há uns anos atrás, que é o seguinte: eu tenho o meu software, eu tenho os testes, e eu quero dizer se esses testes são razoáveis ou não. E aí ele inventou uma chamada mutação de programa para verificar se o teste é bom ou não. Eu vou lá no programa e mudo alguma coisa no programa. Onde era mais, eu ponho menos. Onde é menor, eu ponho maior. E aí eu rodo os testes. Se o teste falar que o programa está ok, esse teste não é bom, não. Eles chamaram isso de teste de mutação. Né? Teste, o nome melhor, maior, etc. Teste de programas com mutações. E o resultado final é você poder falar se aquele conjunto de testes é bom ou não é. É adequado ou não é. É bom, é eficiente ou não é, e assim por diante. A ideia é fantástica, né, não, Will? Mas o problema todo é que é tanta coisinha que você tem que fazer que não é simples você saber quantas mutações você tem que fazer, onde você tem que fazer, se você tem que mudar um mais para menos, ou um mais para vezes, ou um mais para dividido. Então, assim, alguma coisa ficou aí. Mas esse pessoal, eles fizeram um jogo onde eles mostram que para escolher a mutação é muito complicado. Então, no jogo, basicamente, você tem pessoas, né, por isso que é crowdsourcing, alguns fazendo as mutações, em vez de você tentar fazer as mutações de maneira automática, né?
E isso aqui, gente, que eu estou mostrando para vocês, é um artigo de conferência. Pode ser que isso aqui seja a grande inovação, né, dos anos pós-milênio, etc. A ideia é interessante. Então você põe as pessoas, um mudando e o outro tentando fazer o programa, tentando fazer os testes que vão conseguir detectar as mudanças de mutação. Então esse aqui é o jogo relacionado com esse artigo aqui. E tinha também sobre uma coisa bastante especializada, que é o problema de você fazer teste para compiladores. Teste para compiladores é um teste meio diferente. É quase como se fosse uma sub-área da área de teste, né? Porque teste para compilador, tipicamente, um dos jeitos de tocar é o seguinte: você está lá com o seu compilador, você está precisando testar se está ok ou não, aí você vai lá submeter um programa para ele, aí ele solta, aí você tem que executar esse programa e ver se está... Então, na verdade, você executa o resultado da execução do outro. Então é uma área meio diferente. Eu espero a essa altura, gente, ter conseguido mostrar para vocês que as dimensões, né, de possibilidade de análise de uma área são muito grandes, né? E eu gostaria de terminar aqui passando mais uma vez a mensagem, gente. O Brasil é um país estranho. A nossa educação fundamental e a nossa educação de ensino médio é a pior da América Latina. Isso aqui que vocês estão vendo aqui, eu sei que vocês não conseguem ler nem nada, a Mirella ia me puxar minha orelha aqui, mas vejam só, isso aqui que vocês estão vendo é qual o percentual da população, olha só, na faixa de idade assim, mais nova, o pessoal da idade mais velha. Isso aqui que vocês estão vendo é a Coreia. Olhem lá, gente. 60% do pessoal, mais de 60% do pessoal da Coreia, mais novo, tem formação de universidade. Não tem que ter uma grande formação, tem que ter só um bom. A prova que eu posso dar para vocês é a Alemanha por aqui, ó. Alemanha por aqui, ó. Só um pouco menos, 1/3 da população da Alemanha que tem curso superior, mas ela tem uma formação de segundo grau muito boa. Isso aqui que vocês estão vendo é o Brasil. Então, eu levantei lá atrás eu levantei o problema para vocês, Por que o Brasil é um grande mercado de software, mas não produz nada? A minha resposta está aqui, ó. Porque a educação no Brasil é uma calamidade, um caos horrorosa. Então, nós não temos uma população aqui, ó, que consiga fazer frente à demanda da produção de software. A produção de software, gente, é a fronteira da ação nossa como ser humano. Ao longo dos tempos aí, agora, já tem palestras aí dizendo que talvez daqui a 10, 50 ou 100 anos, nós seremos a última geração que vai morrer. Se a gente não se explodir numa bomba atômica, etc., lá, nós vamos ser digitalizados e vamos viver para sempre. Alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui. A Mirella ia gostar de mim, vocês viram? Sim, senhor, sim, senhor. A minha pergunta é por que aqui na FMG não tem curso de engenharia de software e engenharia de computação? Você perguntou, espera aí, alguém te encomendou essa pergunta? Não, porque olha só, o curso de engenharia de computação já está todo formatado e já vai entrar no ar daqui a pouco tempo, nós estamos falando de meses. E o engenharia de software está em seguida, está bem atrás, mas está em seguida. Até porque eu não sabia disso, cara. É porque, tipo assim, eu não sei se é uma questão de curso, que tem um curso de graduação. Nós tivemos um problema sério com a escola de engenharia ali na frente, que a escola de engenharia acha que como tem engenharia de computação, engenharia é nosso. E nós vamos tocar a maior parte do curso. Então, assim, nós tivemos que vencer muitas barreiras, restrições, etc., junto à escola de engenharia, mas agora eles estão com a gente, né? Nós vamos ser parceiros, tá? E nos próximos meses você vai escutar o curso de engenharia de computação. A minha dúvida é com relação
informação. Primeiro, obrigado pela palestra, muito boa. Obrigado. A sua opinião, porque, por exemplo, como o colega citou ali, depende sobre software livre, depende de qual área você vai ter acesso. Porque não seria, por exemplo, legal até todo mundo ter acesso ao código de um sistema de criptografia, por exemplo. Não sei, não. Eu acho que, por exemplo, na criptografia, eu acho que o grande esforço deveria estar no tempo que você tem que pôr aquilo para rodar, etc., e não no security by obscurity. Essa é a minha opinião, tá? Mas, por exemplo, eu queria saber também, você falou então a sua opinião sobre software livre, software aberto e tal, mas e sobre softwares que são extremamente fechados, como por exemplo Windows, Mac, você não tem muito acesso ao que está fazendo? Por exemplo, quando eu clico no botão de desligar do Windows, quem não garante que ele tirou uma foto minha, mandou pro tio Bill Gates lá e pronto. Eu queria saber só. Pois é, eu acho tão estranho isso, né? Eu assim, olha, eu não tenho radicalismo. Eu uso o Windows, tem na minha máquina, uso Linux, já usei o OS2, já usei vários sistemas, uso vários sistemas, né? Já cheguei a comprar até uma máquina, mais por força até da profissão, já cheguei até a comprar uma máquina da Apple, que tem lá o OS, né, da Apple. E eu acho que não deve ter radicalismo. Agora, eu me posiciono sempre falando assim, será que é razoável a gente ter essa segurança por obscuridade, né, por estar oculto tudo? Eu não gosto muito disso, não. Assim, eu não sou simpático a isso. Mas não tenho radicalismo do tipo assim, eu tenho colegas aqui que se você encostar uma máquina com Windows perto dele, ele bate em você. Eles são tão radicais que eles falam o seguinte, como parte das brincadeirinhas de início de semestre, eles falam assim, ó, você ganhou uma cópia de Windows, vai lá buscar com o professor tal. Aí o cara põe ele para fora lá e tudo. Então, assim, eu não tenho esse tipo de radicalismo. Se você me der uma cópia de Windows, eu até uso. Agora, eu acho isso tudo muito estranho. Inclusive, assim, isso faz parte de um dilema, né, que é muito importante, que é nós estamos cada vez mais metidos nesse cenário onde a gente não sabe o que está acontecendo, né? E se a gente tivesse coisas mais baseadas em padrões abertos, pelo menos abertos, né? Talvez o melhor fosse padrões livres, mas se você tiver as coisas baseadas em padrões abertos, etc., eu acho que já ajuda muito, não? Sim, senhor. Eu tenho basicamente duas dúvidas. A primeira é que você citou no começo que há 10 a 15 anos atrás não tinha um curso de engenharia de software de graduação. Isso. Entretanto, há 40 anos atrás foi determinado, foi o último livro lançado sobre pontos de função. Isso já não poderia ser considerado um curso de graduação, já que explicava tudo por trás, até a quantidade de linhas de código. Não, vamos com calma, mas espera aí, olha só, ter um livro de ponto de função não significa absolutamente nada, né? O ponto de função foi criado na IBM nos anos 70, tá? É o tal da contagem de tamanho, contagem ou estimativa de tamanho de software por funcionalidade. O fato de ter isso aí é extremamente pragmático, tá? Isso é coisas... a IBM, dada a força que ela tem como empresa, principalmente há 40 anos atrás, etc., ela empurrou sobre o mundo, e veja, eu não estou criticando, eu acho que tecnicamente é bem razoável, eu não tenho problemas técnicos com relação a isso. Mas isso é isso é simplesmente uma técnica de como é que você mede ou estima tamanho de software, só isso. Mas por que eu estou citando isso? Porque eles criaram isso para ajudar produtores de software para poder avaliar os seus códigos, os seus programas de maneira justa. Então, eles tinham todo um livro, todo um esquema para ensinar o cara a como fazer o software. Isso já não poderia ser considerado um curso de engenharia de software? De forma alguma, não concordo. Não concordo de forma alguma. Isso é simplesmente uma técnica para medir ou estimar software, tá? Tamanho de software, e que foi bolada na IBM e que foi muito feliz, sobrevive até hoje, né? O Brasil mesmo. Aqui deve ter alguém aí que tem uma certificação IFPUG, não tem não? Nenhum? Tá. Não é anormal ter uma plateia onde tem 1, 2, 3, etc., com a certificação de pontos de contagem de pontos de função, tá? Agora, outra coisa, quando você citou software aberto e livre, eu lembrei de outra coisa,
que confunde, que são as licenças. Tipo, licença MIT e tal, que os caras não explicam direito como funciona esse negócio. Você sabe me explicar onde eu acho uma explicação direito delas, ou se tem um curso que explica elas? Sei sim. Ó, eu não vou saber. Se você me mandar uma mensagem, não pus aqui. Rodolfo@dcc.fmg. É só você entrar na página do DCC, Rodolfo, só tem um Rodolfo aqui, tá? Você pode me mandar uma mensagem e eu te mando o nome do livro. Tem um livro muito interessante discutindo, saiu recente, menos de 10 anos, tá? Um livro, só que agora eu não estou conseguindo lembrar, ele discute isso, e eu li uma parte dele, uma leitura assim meio diagonal. Eu já te preparo o espírito. É extremamente estranho. É um mundo que mistura a questão da informática com essa questão legal, mais ou menos igual a questão das patentes, que também é horroroso. E ele chega a discutir também a questão de patentes nesse livro. Então, essa questão da licença, mais essa questão da patentes, eu acho que... Eu já vou te adiantar, para você não ter falsas ilusões. Como é que você chama? Ô Fabrício, não tenha falsas ilusões, tá? Esse mundo aí é o mundo da seguinte metáfora: patente, licença, justiça, é como o Hotel Ritz. O Hotel Ritz é uma rede de hotéis que tem lá em Londres, Paris, com diárias de mais de $5.000 por dia. Está aberto para todo mundo. Você entendeu a metáfora? Entendi. Professor Rodolfo, obrigado pela palestra. Obrigado. Isso é mais uma questão de dúvida mesmo, de saber a sua opinião. Quais são os novos desafios da engenharia de software na parte de processo? Você chegou a citar os testes, né? Nós temos os métodos ágeis. O que está por vir aí? Bom, a primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: essa conferência, eu espero que você tenha entendido, assim, por ser a principal do mundo, ela tem muito a ver, vamos dizer assim, com o grosso dos negócios. Você vê, ela não chamaria o Richard Stallman, tá? Para falar sobre software livre, mas eles chamam o Mike para falar sobre software aberto. Tem uma seção aqui, ó, que é software process, olha aqui. E tem uma coisa aqui sobre agilidade. Não tem muito não, sabe? Assim, é uma coisa interessante raciocinar sobre isso, tá? Eles nunca ligaram muito sobre a questão de Software Process Improvement, SPI, essas coisas. Então, por exemplo, você pega um lugar como Carnegie Mellon, que tem tinha lá, agora não tem mais, o Software Engineering Institute, né, com CMM, essas coisas todas, esse pessoal ligado a ISO 15504, essas coisas. Algum espaço, mas não é muito não. E isso aí, o que você depreende disso aí? Que em termos desse mundo do desenvolvimento de software, principalmente da questão da emergência desses padrões externos, isso está sendo cada vez mais comoditizado. Não está sendo, assim, vamos dizer assim, um grande objeto de pesquisas e tudo mais, não. E eu acho, me adiantando a sua possível pergunta posterior, eu acho que é por causa justamente da dinâmica da evolução do software. O software evolui muito rápido. Né? Só para vocês terem uma ideia, o pessoal de Berkeley, que é uma das principais 4 universidades da área de computação, Berkeley, eles agora estão com uma engenharia de software. Quer dizer, o cara lá o professor chama Armando Fox, ele teve coragem de fazer o seguinte: ele pegou o livro do Somerville e jogou fora. Algumas pessoas falam que ele falou em sala lá que rasguem esse livro. Eu não sei se isso é verdade. Ele jogou fora e ele ensina engenharia de software nas nuvens. Eu não tenho coragem de fazer isso, em particular porque ano passado eu tive sorte do que eu escolho para dar na disciplina, porque no exame, né, que existe para... Né, muitos de vocês fazem para programas de pós-graduação, vocês conhecem? Pós-comp?
Tem um exame aí pós-compra. Se você olhar as questões do ano passado, caiu questão de UML, caiu questão de processo de software, caiu questão de básicas que não tem no livro que o Armando Fortes tem. Então, assim, eu tinha prometido a um aluno, alguns anos atrás, que em 2018 eu já não estaria ensinando o ML. Mas caiu no pós-compra ano passado, gente. Vocês já pensaram que cara eu ia ter para encarar meus alunos? Ô, professor, caiu o ML aqui, você não está dando o ML. Você está vendo que tem uma complicação aí. Essa conferência, o que ela tem apontado é que o ML, Software Process Improvement, SPI, essas coisas não vão ser tão importantes. É isso que ela tem apontado. Mas, por exemplo, isso aí não me possibilita fazer certas coisas que eu não tenho problema nenhum de deixar de ensinar o ML, mas eu não posso enfrentar essa situação onde cai no exame nacional lá e eu não estou dando aqui nas aulas. Não sei se você entendeu a resposta. Mais alguma dúvida? Muito obrigado a todos, gente.